Bom dia, chegando com o nosso show do ABN, você telespectador internauta da Web TV Imagem de Caetano. Ontem aconteceu a primeira rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol. O 63º Campeonato Intermunicipal de Futebol teve início ontem, às 10h30 da manhã, na cidade de Eunápolis, onde a atual campeã, seleção de Eunápolis, venceu a seleção de Macarani por 1-0, gol do zagueiro Alex. O jogo foi transmitido pela TVE e também retransmitido pela nossa web rádio BN em cadeia com a Ativa FM de Eunápolis, o narrador Walter Luiz e o repórter Tani Santos, o fera da bola e o fino da informação. Eunápolis não apresentou aquele futebol que o levou ao título do ano passado, mas fez o dever de casa, venceu por 1-0, com muita reclamação por parte do time de Macarani, o time do técnico Leleta, pelo jogo que ocorreu e por, segundo eles, algumas marcações que poderiam ter mudado o placar da partida, como um pênalti no final do jogo, a bola batendo na mão do zagueiro. Mas o árbitro não deu, terminou mesmo 1-0 para Eunápolis, gol do zagueiro Alex, que sai na frente aí no seu grupo, a seleção de Eunápolis. É o 63º Campeonato Intermunicipal de Futebol, foram 31 jogos mais um WO, isso porque Campo Formoso venceu sem entrar em campo. A seleção de Senhor do Bonfim desistiu da competição na semana da abertura e o campeonato intermunicipal, a tabela já estava pronta. Segundo informações, não houve como ter a mudança. Então todas as seleções que estão no grupo do Senhor do Bonfim já entram com 3 pontos e ontem foi a vez de Campo Formoso vencer sem precisar entrar em campo, WO 1-0. 31 jogos, mais um WO, 73 gols marcados. 2,28 de média por jogo. E o destaque dessa primeira rodada foi para o time de Itapé, que venceu a estreante Itaju do Colônia, lá em Itaju do Colônia, por 5-1. Exatamente, foi o maior placar da rodada. Itaju vencendo a seleção de Itapé, vencendo a seleção de Itaju por 5-1, com destaque para o Ganso, que fez 3 gols e já é o artilheiro da competição. Exatamente, Ganso de Itapé é o artilheiro da competição nessa primeira rodada, marcando 3 gols. Os demais resultados a gente passa para você, conferindo aí a primeira rodada do 63º Campeonato Intermunicipal de Futebol. Eunápolis 1, Macarani 0, gol do zagueiro Alex. Canudos ficou no empate de 2-2 com a seleção de Cipó. Paulo Afonso perdeu em casa para a atual vice-campeã Euclides da Cunha por 3-0. Campo Formoso ganhou de WO 1-0 do Senhor do Bonfim. São Domingos 0, Valente 0, foram apenas 2 0-0 na rodada. Retirolândia ficou no empate de 3-3 com Biritinga. Ixu perdeu em casa para Conceição do Coité por 2-1. Morro do Chapéu 3, Itaberaba 2. Itaberaba que há 2 anos foi campeã, estava tomando um vareio aí, mas conseguiu diminuir. Pé de Serra 1, Santa Bárbara também 1. Conceição da Feira 1, Riachão do Jacuípe 0, Terra Nova 3, Lauro de Freitas 1, Camaçari 0, Santo Amaro 2, seleção de Santo Amaro que sempre inicia com goleadas, dessa vez foi mais modesta, apenas 2-0, 2 gols do Iltinho, que é o vice-artilheiro também aí na competição. Então Santo Amaro venceu fora de casa, Camaçari por 2-0. Maragogipe 2, Saubara também 2. Sapeaçu 0, Cachoeira 1. Outro destaque aí, porque Cachoeira também sempre estreia com goleadas e acabou dessa vez vencendo apenas por 1-0, mas jogo fora de casa sempre complicado. Ibirapitanga 0, Bahia 0, foi o segundo 0-0. Jaguaquara 2-0 em Piauí. Destaque que Piauí tem 3 títulos do Intermunicipal. Ituberá 1, Valença 2. Santo Antônio de Jesus perdeu para o Baitaba, a seleção do nosso amigo Everaldo Melo, por 1-0. Fora de casa, boa vitória aí de Ubaitaba. Itabuna perdeu para Itajuípe por 1-0. Itabuna, Itajuípe que vem com 100%, Itajuípe, jogadores só da cidade, e estreou vencendo fora de casa 1-0 no Itabunão. Ubatã 1, Uruçuca também 1, Brumado 2, Paratinga 0, São Desidério 0-0 com Luiz Eduardo Magalhães, Itororó, Itororó 1, Vitória da Conquista também 1, Barra do Choça 1, Itambé 1, Canavieiras 1, Camacan também 1, Canavieiras abriu
o placar com gol de Hudson, cobrando pênalti. Camacan empatou. Arataca 1, Una também 1. Floresta Azul 1, Ibicaraí 2. Floresta Azul abriu o placar com o experiente Peloco, 37 anos, fazendo 1-0 aos 26 do primeiro tempo. Ibicaraí virou no segundo tempo em 2 falhas do goleiro Andinho, da cidade de Floresta Azul. Na primeira ele soltou a bola nos pés do zagueiro Ricardo, que empurrou para dentro do gol. E a segunda ele rebateu para fora da área, caiu no pé do Amauri. O Amauri limpou, cruzou na área, a zaga tentou cortar, mas o Tony, o outro zagueiro, bateu forte, fez um lindo gol, 2-1 para Ibicaraí de virada. Ibicaraí sai na frente. Itaju do Colônia, dentro de casa, o destaque é que é a primeira participação de Itaju no Intermunicipal, e a gente sempre mandando um salve especial aí para o Valério Aguiar, vice-prefeito, o pastor Edenício Unino, que é o presidente da Liga, mas Itaju foi surpreendido. Nos amistosos, Itaju venceu esse mesmo time de Itapé por 2-0 lá dentro, e ontem valendo, acabou tomando aí um sapeca de 5-1, com destaque para o Ganso, que marcou 3 gols. Então Itapé venceu fora de casa 5-1. Itaju agora tem que vencer fora de casa, vai enfrentar Ibicaraí na próxima rodada. Pau-Brasil perdeu para Itapetinga por 2-0, 2-0 para Itapetinga, 2 gols do Tiuí, também larga aí como vice-artilheiro nessa primeira rodada. Prado ficou no empate de 1-1 com Porto Seguro, a seleção do nosso amigo Ligeirinho no esporte, e Teixeira de Freitas ficou no empate perdeu para Itamaraju por 1-0. Tá aí os jogos, foram 32 jogos, sendo 31 a partida que ocorreram e 1 WO. Tivemos 73 gols marcados, uma média de 2,28 por jogo. O artilheiro da competição, o Ganso da seleção de Itapé, com 3 gols assinalados. Domingo, dia 19, todo mundo volta a campo, claro, com exceção de uma equipe no grupo de Campo Formoso, no grupo de Senhor do Bonfim, que Senhor do Bonfim desistiu, e os jogos são os seguintes: Cipó e Paulo Afonso jogam em Cipó, Euclides da Cunha e Canudos, em Euclides. A TV Imagem de Caetano certamente tem mais informações por aí da região. Senhor do Bonfim enfrentando São Domingos, esse jogo também não vai acontecer. São Domingos ganha por WO sem precisar entrar em campo. Senhor do Bonfim desistiu da competição. Valente enfrentando Campo Formoso, a seleção do nosso amigo Joca, que está lá na cidade de Campo Formoso, mas é ibicaraense. Agora está acompanhando a seleção de lá, mas torcendo por Ibicaraí. Biritinga e Ixu, Conceição do Coité e Retirolândia, Feira de Santana e Morro do Chapéu, Itaberaba e João Dourado, Santa Bárbara e Conceição da Feira, Lauro de Freitas e Camaçari, Santo Amaro e Terra Nova, Saubara e Sapé-Açu, Cachoeira e Maragogipe, Ubaíra e Jaguaquara, Ipiaú e Ibirapitanga, Valença e Santo Antônio de Jesus, Ubaitaba e Ituberá, Itajuípe e Ubatã, Uruçuca e Itabuna, Luiz Eduardo Magalhães e Brumado, Paratinga e São Desidério, Vitória da Conquista e Barra do Choça. Lembrando que Vitória da Conquista está atuando com o Sub-20 do Esporte Clube Primeiros Passos, que é o time de Vitória da Conquista. Então, os garotos Sub-20 estão defendendo, assim como também o Itabuna. A seleção é representada pelo Sub-20 do Grapiúna Esporte Clube da cidade de Itabuna. Camacan e Arataca, Una e Canavieiras, a seleção do Aldo Bonfim do Hudson, Itapé e Floresta Azul, Itapé que venceu bem Itaju, vai agora receber Floresta, que perdeu para Ibicaraí. E em Ibicaraí, aqui na nossa cidade, teremos Ibicaraí e Itaju do Colônia. Ibicaraí venceu Floresta por 2-1 fora de casa, Itaju perdeu para Itapé por 5-1 dentro de casa, e as duas seleções se encontram aqui no Euclides Rosalino dos Santos, o Euclidão, palco maior das grandes emoções, com transmissão ao vivo da nossa Web Rádio ABN, o sonho que virou realidade. Macarani, a seleção que fez a abertura ontem contra Eunápolis, a seleção do técnico Leleta, enfrentando o Pau-Brasil, que perdeu para Itapetinga por 2-0 em casa. Itapetinga agora em casa vai enfrentar a seleção de Eunápolis, casa cheia. Você pode assistir esse jogo na telinha da TV Catolé, você pode digitar lá tvcatolé.com, o nosso amigo Gilson estará transmitindo a seleção de Itapetinga, que vem forte com Lei, com Netinho, com Miller, o Tiuí, que marcou 2 gols ontem, vem forte Itapetinga para enfrentar a Eunápolis, que venceu. Então quem vencer aí já dispara na liderança do grupo. Porto Seguro e Teixeira de Freitas, Itamaraju e Prado, o grupo
dos empates, Riachão do Jacuípe, Pé de Serra, Itambé e Itororó. Tá aí, portanto, o destaque para você. A gente tem alguns gols, né, que foram assinalados, os nomes, e a gente vai estar dando uma passada. Os vídeos pouco a pouco vão chegando e de repente a gente vai poder estar colocando alguns também aí para que você acompanhe neste trabalho. Primeira rodada, tivemos Eunápolis 1, Macarani 0, não temos os gols. Canudos 2, Cipó 2, também não temos os gols. Euclides 3, Paulo Afonso 0, não foram informados os gols. Campo Formoso de 1-0 no WO contra a equipe Senhor do Bonfim. São Domingos 0, Valente 0, Retirolândia 3, Biritinga 3, Ixu 1, Conceição do Coité 2. Tom Serrote marcou 2 vezes para Coité, Igor Teles de pênalti descontou para Ixu. João Dourado 2-1 em Feira, Raí 2 vezes para João Dourado, Eduardo para a Feira de Santana. Morro do Chapéu 3, Itaberaba 2, Jefinho, Marcos e Cotinha marcaram para Morro do Chapéu, Luiz Cláudio e Uê marcaram para Itaberaba. Tivemos Pé de Serra 1, Santa Bárbara 1, o gol de Santa Bárbara foi marcado por Valmor, Conceição de Feira 1, Riachão 0, Terra Nova 3, Laura de Freitas 1, Camaçari 0, Santo Amaro 2, 2 gols do Iltinho para Santo Amaro, Maragogipe 2, Salbara 2, os gols de Maragogipe, Kel e Netinho. Tivemos também aí Ituberá 1, Valença 2, Cacique para Ituberá, Piroquinha e Baixinho para a seleção de Valença. Ubatã 1, Uruçuca 1, Pedrinho para Ubatã, Putuca para Uruçuca. Brumado 2 para Tinga 0, Zé Márcio e Leozinho marcaram os gols da seleção de Brumado. Ainda Barra do Choça 1, Itambé 1, não temos o gol de Barra do Choça, mas quem marcou para Itambé foi o Ramon. Canavieiras 1, Camacan também 1, Hudson marcou para Canavieiras. Floresta 1, Ibicaraí 2, Peloco para Floresta, Ricardo Barbudo e Tony para Ibicaraí. Itaju do Colônia 1, Itapé 5. Destaque para Ganso, que marcou 3 vezes. Everton, o goleiro chamado Mulambo, marcou uma, ainda perdeu um pênalti. E o Wesley marcou outro, foram os gols de Itapé. Jojó descontou para Itaju do Colônia. Pau Brasil 0, Itapetinga 2, 2 gols do Tiuí para Itapetinga. Prado 1, Porto Seguro 1, Pescadinha para o Prado e Nau para Porto. E ainda Teixeira de Freitas 0, Itamaraju 1, o gol de Itamaraju foi do Nayan. Tá aí um resumo rápido e rasteiro para você da primeira rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Você da TV Imagem de Caetano que acompanha a nossa programação. O Show do ABN volta semana que vem trazendo o resumo da segunda rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Valeu, galera. Acompanhe sempre com a gente aqui na Web TV Imagens de Caetano. Lembrando que você pode ver a programação da Web TV Imagens de Caetano no nosso blog, no superblog do abn.blogspot.com. Você pode também ouvir os jogos da seleção de Bicaraí na nossa Web Rádio ABN, no endereço webradioabn.com, no nosso superblog ou no aplicativo Radiosnet, e se preferir, baixe o nosso aplicativo Web Rádio ABN lá no Play Store, tá certo? Semana que vem a gente volta com o resumo da segunda rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol.